Você lembra dos Digiovos de Digimon Adventure 2? Aqueles artefatos que permitiam Vimon, Hawkmon, Armadillomon, Patamon, Gatomon e Ormon alcançassem formas completamente diferentes? Na época, para muita gente, aquilo parecia só uma nova mecânica da temporada. Um jeito diferente de vender mais bonecos e brinquedos. Bom, na verdade até que é, né? Mas só que dentro da lore, eles são muito mais interessantes. Porque os Digiovos não são apenas itens bonitos com símbolos conhecidos. Eles são relíquias antigas, que contam a história do próprio Digimundo. Artefatos ligados a uma época primitiva do Digimundo. Uma época tão antiga que vem antes da primeira ida dos humanos ao Digimundo. Antes dos Cavaleiros Reais, antes dos Anjos, antes da Primeira Guerra Santa, antes até mesmo dos 10 Guerreiros Lendários. E quando a gente entende isso, Digimon Adventure 2 ganha um outro peso. Porque aqueles objetos que as crianças escolhidas usavam para ativar de evoluções de armadura não eram simples ferramentas, elas eram restos de uma era esquecida, uma era onde evoluir era raro, onde sobreviver era difícil e onde os primeiros Digimons precisaram criar uma maneira artificial de alcançar um poder maior. Então hoje eu vou te explicar a origem dos Digiovos, como eles funcionam, quais evoluções eles podiam gerar e por que eles ficaram tão importantes em Digimon Adventure 2. E é claro, do porquê no mundo digital atual eles se tornaram muito menos úteis do que eram antes. Bom, já deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, beleza? E é claro, já comenta aí, qual de evolução armadura você mais gostou em Digimon Adventure 2? Deixa aí, beleza? Agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Para entender os Digiovos, a gente precisa voltar muito no tempo. Mas muito mesmo. Muito antes de Tai, muito antes de Matt, muito antes de Sora, Kari e as crianças escolhidas. A gente precisa voltar para o Digimundo primitivo. Nesse período, o Digimundo ainda estava dando seus primeiros passos. As primeiras criaturas digitais estavam começando a surgir, se desenvolver e lutar para sobreviver. Só que havia um grande problema. Os Digimons daquela era eram muito diferentes dos Digimons que conhecemos hoje em dia. Eles não tinham tantas variedades de poderes, não tinham habilidades elementais tão bem definidas e principalmente de evoluir era algo extremamente raro. Hoje, quando pensamos em Digimon, a evolução parece parte natural da vida deles. Um Digimon cresce, acumula dados, passa por experiências, enfrenta batalhas e até mesmo recebe energia emocional de um parceiro, se ele tiver um. E aí ele atinge um nível extremo da sua evolução. Mas no Digimundo primitivo isso não era tão simples. A maioria das criaturas não conseguia evoluir com facilidade. E em um mundo dominado pela lei da sobrevivência, isso era praticamente uma sentença de morte. Porque se você não evoluir, você fica para trás. Se você não ficar mais forte, você é destruído. E foi exatamente isso que aconteceu com muitas criaturas daquela era. Várias espécies primitivas foram extintas. Poucas sobreviveram até os tempos atuais. Mas no meio desse cenário brutal, surgiu um artefato especial. Um objeto capaz de fazer algo que a natureza digital ainda não conseguia fazer sozinha. Ele permitia que um Digimon subisse um estágio evolutivo. Esse artefato era chamado de Digimental. E aqui vem uma parte importante. O Digimental original não era exatamente igual aos Digiovos, que a gente vê em Digimon Adventure 2. Na origem, ele parecia ter uma forma mais mineral, quase como essência pura de evolução. Era como se fosse uma fonte bruta de energia evolutiva, um recurso raro usado pelos Digimons primitivos para sobreviver a uma época onde evoluir naturalmente era quase impossível. Só que os Digimons daquela época não pararam por aí. Eles começaram a modificar esses Digimentals. E essas modificações mudaram tudo. Como as criaturas primitivas não possuíam poderes elementais, como os Digimons atuais, elas começaram a inserir elementos nesses artefatos. Elas inseriram fogo, água, terra, vento, luz, trevas, madeira, metal, armaduras, armas, propriedades especiais. Com o tempo, os Digimentais deixaram de ser apenas ferramentas para subir de nível e passaram a funcionar como pacotes de poder. Eles davam também um atributo, um armamento, uma armadura, uma resistência e novas habilidades. E é aí que nasce a ideia dos Digiovos como a gente conhece. Objetos capazes de permitir uma evolução de armadura. Só que essa evolução não funciona exatamente como uma evolução comum. Esse é o ponto essencial.
Quando o Digimon usa um Digiovo, o resultado não é apenas um poder natural do Digimon base, é a soma entre o Digimon original e o poder daquele Digiovo. Por isso a Digievolução da armadura é tão difícil de encaixar em uma escala normal. Ela não funciona sempre como um nível adulto, também não funciona sempre como um nível perfeito. Em alguns casos pode até alcançar um poder comparável a níveis muito mais altos, e é por isso que o chamado nível armadura é tão especial. Ele não é apenas um degrau comum na escala evolutiva, ele é uma categoria própria, uma evolução gerada pela combinação entre a criatura, um artefato e um atributo. Dependendo do Digimon que usa o Digiovo, o resultado pode ser completamente diferente, e é por isso que apenas um Digiovo pode gerar várias formas variadas. Em primeiro, temos o Digiovo da coragem, ligado ao fogo, combate e criaturas mais selvagens. Podia gerar Digievoluções como Alomon, Baromon, Boarmon, Flamendramon, Flame Wizardmon, Lynxmon, Salamandramon e Shadowmon. Já o Digiovo da amizade, ligado ao trovão, velocidade e impacto, podia gerar formas como Beatmon, Kangmon, Hydramon, Ringmon, Sepkimon, Stegomon e Togemon-gumon. O Digiovo do amor, ligado ao vento, voo e criaturas aladas, podia gerar desevoluções como Hausemon, Oumon, Pipsmon, Pteranomon, Zephmon e Swanmon. O Digiovo da sinceridade, ligado à natureza, camuflagem e precisão, podia gerar formas como Frogmon, Kapukmon, Nohemon e Yaxamon. O Digiovo do conhecimento, ligado à terra, insetos e tecnologia, podia gerar evoluções como Butterflymon, Digimon, Flybemon, Honeybemon, Morphmon e Seekmon. O Digiovo da confiança, ligado à água e a criaturas marinhas, podia gerar formas como Arkelomon, Depthmon, Mantarayomon, Orcamon, Submarimon e Tylomon. O Digiovo da esperança, ligado ao sagrado, constelações e criaturas com cascos, podia gerar evoluções como Pulmon, Guatmon, Pegasusmon, Sagittarimon e Cephmon. O Digiovo da luz, ligado à purificação, energia sagrada e criaturas mitológicas, podia gerar formas como Coadilamon, Gargoylamon, Erpmon, Mambomon, Nephitmon e Seomon. O Digiovo da bondade, que não tem um atributo tão fechado quanto os outros, mas se conecta bastante com pequenos animais e criaturas mais leves. Ele podia gerar formas como Chamelamon, Kangarumon, Opossumon, Prairemon, Puchemon e Tucanomon. E então chegamos aos Digimons lendários. O Digiovo do milagre, um dos mais famosos, podia gerar formas especiais como Elefamon, Kongomon, Mayudramon, Magnamon, Piekokimon e Rhinomon. Já o Digiovo do destino aparece ligado a formas raríssimas como Goldvidramon e o Reptimon. Além desses Digiovos que eu citei, existem os menos conhecidos também, como os ligados às trevas, orgulho, vaidade e desejo, que em algumas mídias aparecem mais como itens de resistência, defesa ou aumento de status do que como geradores de novas formas armaduras. Então quando a gente fala dos Digiovos, não estamos falando só de Flamedramon, Reidramon, Turimon, Submarimon, Pegasusmon, Nephidmon ou Magnamon. Estamos falando de uma categoria inteira de evoluções alternativas, algumas quase nunca usadas, mas todas conectadas à mesma ideia: pegar um Digimon comum e ligar ele a um poder antigo, vindo de uma era em que evoluir era raro, perigoso e necessário para sobreviver. Agora, dentro da lore conhecida, não temos certeza de quantos Digiovos existiram originalmente. Podem ter existido milhares, mas apenas alguns chegaram ao nosso conhecimento. E a maioria deles está ligada a símbolos que os fãs de Digimon conhecem muito bem. O símbolo da coragem, amizade, amor, sinceridade, conhecimento, confiança, esperança, luz, bondade, milagre e destino. Isso levanta uma pergunta muito importante. Se os Digiovos são tão antigos, por que eles têm os mesmos símbolos dos brasões de Digimon Adventure? A explicação mais interessante é que esses símbolos não pertencem às crianças, eles pertencem ao próprio Digimundo. Os brasões não criaram a coragem, a amizade, o amor ou a luz. Eles apenas canalizaram os símbolos que já existiam antes. E é por isso que as crianças são chamadas de crianças escolhidas. Né? Se você parar pra pensar, o Digimundo, o mundo digital, escolheu aquelas crianças pela característica de que
mais exalava dentro de cada uma delas. Todas elas têm amor, têm amizade, têm coragem, mas cada uma tinha algo que se sobressaía entre essas características. Então essas marcas podem ser entendidas como expressões profundas do próprio Digimundo. Forças emocionais, espirituais ou simbólicas que fazem parte da estrutura daquele universo. Então quando uma criança escolhida recebe um brasão, ela não está inventando aquele poder, ela está se conectando a algo que já existia muito tempo antes, algo que o Digimundo já reconhecia muito antes dos humanos chegarem. E isso deixa tudo mais bonito, porque mostra que os sentimentos humanos e as forças do Digimundo não estão separados, eles apenas se refletem. A coragem do Tai conversa com o Digiovo da coragem, a amizade do Matt conversa com o Digiovo da amizade, e por aí vai. Mas existe uma teoria ainda mais interessante. Talvez na origem dos Digiovos, apenas Digimons que possuíssem sentimentos compatíveis com cada símbolo pudessem usar determinados Digiovos. Isso faria muito sentido, porque se qualquer criatura pudesse usar qualquer Digiovo, artefatos tão poderosos poderiam cair facilmente nas mãos erradas. Um Digimon cruel poderia usar o Digiovo da luz, um Digimon covarde poderia usar o Digiovo da coragem, um Digimon maligno poderia usar o Digiovo da esperança. Então talvez os símbolos também funcionassem como filtros, como chaves emocionais. Só quem carregava aquela qualidade poderia ativar aquele poder. E isso combina muito com o Digimon. Porque nessa franquia, poder quase nunca é apenas força. Poder depende de vínculo, depende de emoção, depende de compatibilidade e depende de quem você é por dentro. Mas se os Digiovos eram tão importantes, por que eles desapareceram? A resposta está na própria evolução do Digimundo. Com o passar do tempo, os Digimons mudaram, a era primitiva acabou e novas linhagens surgiram. Então entra em cena os 10 guerreiros lendários. Esses Digimons foram fundamentais porque conseguiram incorporar os poderes elementais da natureza em seus corpos. O fogo, a luz, o vento, o trovão, o gelo, as trevas, a terra, a madeira, a água e o metal. Eles alcançaram um nível de poder que os Digimons primitivos não tinham. E quando eles deixaram descendentes, esses poderes passaram adiante. A partir daí, a maioria dos Digimons modernos passou a nascer com atributos elementais naturalmente. Ou seja, aquilo que antes precisava ser inserido artificialmente por meio de um Digiovo, começou a fazer parte do próprio corpo dos Digimons. Porque usar um artefato antigo para ganhar fogo, água ou eletricidade, se muitos Digimons já nascem com esses atributos. E é por isso que os Digiovos caíram no esquecimento. E aí chegamos em Digimon Adventure 2, onde finalmente os Digiovos voltam. Só que eles não voltam por acaso. Eles são trazidos novamente pelas bestas sagradas, em um momento de grande necessidade. E aqui existe um detalhe importante. Nem todo Digimon moderno consegue usar os Digiovos. Como esses artefatos foram criados para criaturas primitivas, eles são mais compatíveis com o Digimon que ainda carrega uma ligação genética com essas espécies. E é por isso que Digimons como Vimon, Hawkmon, Armadillomon, Patamon, Gatomon e Ormon conseguem usar esses artefatos. Eles possuem uma compatibilidade especial, eles carregam uma herança antiga, e isso explica por que os protagonistas de Digimon 2 não foram escolhidos apenas por conveniência. Os parceiros deles tinham uma ligação específica com esse tipo de evolução. Eles eram Digimons capazes de acessar uma tecnologia perdida. E quando o Imperador Digimon bloqueia de evolução comum com os anéis e torres negras, os Digiovos se tornam a solução perfeita, porque a de-evolução de armadura não funciona exatamente do mesmo jeito, ela passa por outro caminho. É quase como usar uma chave antiga para abrir uma porta que o inimigo não conseguiu trancar. A temporada não criou os Digiovos apenas para mudar o visual dos parceiros, ela usou uma relíquia antiga para resolver um problema moderno. E isso fala muito sobre Digimon. Simplesmente o passado voltando para salvar o presente. Mas ainda existe outro ponto curioso. Se algumas formas de armadura dependiam de Digiovos, por que muitos desses Digimons aparecem em outras mídias como espécies comuns? Porque a gente pode ver Digimons como Flamedramon, Shurimon, Nefertimon ou outros aparecendo como criaturas independentes, sem necessariamente depender de um Digiovo. A resposta não é totalmente fechada, mas existe uma interpretação que faz sentido. Os dados dessas evoluções
evoluções podem ter sido incorporados ao Digimundo com o tempo. Ou seja, formas que nasceram com as transformações especiais acabaram se tornando espécies reconhecidas. Com a circulação dos dados no Digimundo, a reprodução, a adaptação e as novas linhagens, aquilo que era uma evolução por artefato pode ter se espalhado até virar parte natural do ecossistema do Digimundo. É como se o Digimundo absorvesse essa possibilidade. O que antes era uma exceção vira uma espécie, o que antes era uma armadura temporária vira uma forma própria, e isso reforça uma das ideias mais fascinantes de Digimon. O mundo digital sempre está mudando. Então, no fim das contas, os Digiovos são muito mais do que itens em Digimon Adventure 2. Eles são uma janela para a história antiga do Digimundo. Eles mostram que houve uma época em que evoluir era um privilégio raro. E mostram também que a evolução de armadura não é só uma variação estilosa, é uma evolução nascida da necessidade, uma resposta de sobrevivência em uma era cruel. Talvez por isso ela seja tão diferente. Afinal, a evolução comum parece crescimento, a evolução de DNA parece união, e a evolução de armadura parece memória. Memória de um tempo em que o Digimundo ainda era jovem. Mas e aí? Agora que eu te expliquei sobre o Digiovo, qual é a sua Digievolução de armadura favorita? O Flame Dramon? O Hate Dramon? Housemon? Submarinomon? Ou até mesmo o Pegasusmon? Ou alguma forma mais esquecida que pouca gente lembra? Bom, se você curtiu esse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, beleza? Vejo no próximo vídeo, valeu e falou!